É cada vez mais comum ver pessoas aderindo à corrida como a principal prática esportiva. Gente que posta nas redes sociais, né, suas conquistas diárias, quanto já percorreu, seus treinos ou até medalhas que ganharam em maratonas. Correr é saudável, mas será que é para todos? E como começar sem o risco de ter uma lesão, por exemplo? Quem está no Conexão de hoje para falar sobre isso é o professor de Educação Física Eugênio Bachin, a jornalista Simone Bassani, que está aqui ao meu lado, ela também corre, vai contar a historinha dela daqui a pouco, ex-fumante, ex-gordinha, como ela diz, eu duvido um pouco, mas é isso, ela vai contar aqui pra gente daqui a pouco, e também a Tamires Santana, que está participando do grupo Destemidas, formado por mulheres que correm por uma causa. E ela também é atleta, né, Tamires? Daqui a pouco ela vai contar essa história aqui pra gente. Eugênio, eu gostaria de começar por você, para sugar um pouquinho do seu conhecimento, claro, né? Assim, todo mundo tem o desejo de correr, ou muita gente tem o desejo de correr, e especialmente porque, de alguma forma, virou moda correr, né? Um tempo atrás, o aconselhado era que a pessoa apenas caminhasse ou que fizesse somente alguma prática de atividade física e tal, mas correr virou uma questão. Você tem 1000 publicações hoje em dia, revistas, né? Tem programas inteiros sobre isso. E eu queria saber qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem nessa largada. Bom, então, para esclarecer melhor por que a corrida tem sido tão indicada ultimamente, primeiro que é uma prática muito fácil, né, de ser feita. Teoricamente, você coloca um tênis, você vai para um parque, você consegue fazer a atividade. E junto a isso, tem muitos estudos já científicos mostrando os benefícios que a atividade pode trazer com relação à sua saúde. Então, assim, cada vez mais você vai nos consultórios médicos e a gente tem recebido alunos com indicação médica para começar a corrida por N fatores, ou seja, para emagrecer, ou para curar alguma doença metabólica, ou para ajudar na redução de uma hipertensão, ou coisas do tipo. Então, normalmente a gente tem recebido bastante aluno com relação a isso, voltado para a saúde. E é barato e é uma prática individual também, né? É uma prática individual. Tamires, eu queria que você contasse um pouquinho como é que a corrida entrou na sua vida. Então, tudo começou pelo projeto que eu faço parte, do Luta pela Paz, quando eu comecei a fazer modalidade, fazer luta livre esportiva, e lá também tem esse acompanhamento de corrida. Mas aí agora, há uns 2 meses atrás, aí teve o projeto da Carol Barcelos, projeto de corrida para garotas, para ter mais certeza que as meninas são capazes, são fortes, até mesmo de enfrentar esses tipos de barreira, como corrida, modalidade esportiva, que são coisas que a sociedade distingue para homens. Muitas vezes, né? Até por uma questão de resistência e tudo mais. A gente pode mostrar o site, né, de onde saiu a matéria sobre elas, no Eu Atleta, do Globo Esporte, ó. Luta pela Paz. Conta um pouquinho pra gente como é que é o trabalho da ONG. Então, Luta pela Paz é uma ONG fundada no ano de 2000, por aí, e é mais para jovens da comunidade da Maré para sair mais das ruas, do tráfico, e é tudo voltado, assim, para jovens da Maré, entendeu? Que é a zona norte do Rio de Janeiro, isso, né? lá na zona norte. Próximo do Galeão ali, para quem não é do Rio se localizar. Para jovens da comunidade, para poderem ter a oportunidade de expandir a mente, de sair da comunidade, não pensar nas coisas erradas que lá oferecem, entende? Usar a atividade física, o exercício, até para se socializar também, né? Exatamente. Foi assim que a corrida entrou na sua vida, Simone? Na verdade, a corrida entrou na minha vida de uma forma bem diferente. Eu fui uma criança que eu não era ativa. Eu fui uma adolescente extremamente sedentária. E eu fui fumante dos 15 aos 27 anos. E é muita coisa. E eu não sei o que aconteceu. Um dia eu estava assistindo televisão, há 5 anos, eu tenho 32. Eu estava assistindo televisão, eu estava vendo alguma coisa em casa e eu percebi que tinham pessoas que começaram a correr. Eu fui para a praia naquele mesmo dia e eu entrei aqueles, como é que chama? Funcionários da praia. E eu cheguei lá, treinamento funcional, isso, da praia. Eu cheguei morrendo de vergonha. E cheguei e falei, oi, tudo bem? Aí o menino, oi, você quer fazer uma aula experimental? Aí eu fiz assim, sabe? Eu falei, meu Deus, chegou minha hora, o que eu faço agora? Eu falei, tá, vamos lá. Agora que eu já saí do sofá de casa, né? Já vim até aqui, agora eu vou fazer. Agora, né, tô aqui, aproveita, né? Eu não consegui fazer nem metade do treino que eu pensei que eu ia conseguir fazer, eu não consegui fazer. Ali você já não era fumante, nesse momento?
tinha uma semana que eu tinha parado de fumar. E tinham me falado que quem para de fumar tem que fazer alguma coisa, alguma atividade física para conseguir parar de fumar. Você já estava com isso no seu radar, né? Vou começar a mudar de vida. Isso, eu vou começar a mudar de vida. Eu tinha 27 anos. Nesse dia, eu fui lá, eu não consegui fazer. E o fato de eu não conseguir fazer foi o que me levou a ir praticamente todos os dias, porque eu queria fazer, eu tava gostando daquilo, sabe? Foi um incentivo. Foi um né? incentivo. Você era capaz. Né? Isso, eu queria mostrar pra mim mesma. Eugênio, mas às vezes esse é o detonador para a pessoa nunca mais voltar, né? Então, voltando Por que àquela funciona assim para cada um diferente? Então, voltando à sua pergunta, os principais erros quando a pessoa começa, primeiro, são os erros de treinamento, né? A pessoa, ela tem uma individualidade, ela não é uma pessoa qualquer, então, assim, elas costumam buscar informação em lugares, né, para um público geral, e quando vão fazer atividade, ou erram na dose, né, acabam correndo ou mais rápido demais, ou uma distância maior do que deveria, e aí ou pode ficar muito dolorido no outro dia, ou se for uma coisa, teoricamente, a longo prazo, pode gerar uma lesão, ou até mesmo ela não pode conseguir fazer aquela atividade como aconteceu, porque muitas vezes as pessoas não conseguem, e em vez delas voltarem e tentarem insistir no objetivo, o que acontece? Elas desistem e acham que aquela atividade não é para elas. Por isso que a orientação é muito importante para pessoas que estão iniciando. Como é que tem sido a orientação para você, Tamires? Porque aí você já tem 4 anos de luta marcial, né? E eu queria saber também se essa disciplina tem te ajudado a adquirir o hábito da corrida e os treinos. Então, para mim que sou já competidora, já tenho um preparamento físico já há bom tempo, já não é tanta dificuldade. Só é mais... É diferente o tipo de treino, entendeu? É mais específico para certas coisas do que para o treino que eu tenho lá para minha modalidade. No que é diferente, por exemplo? Quando eu tive o primeiro treino lá com o preparador físico da Carol, é mais específico para perna. A gente trabalhou muito a questão da lombar, da perna, do quadril, só essa parte. A gente não trabalha muito braço, outros tipos de regiões do corpo. A arte marcial é mais completa, isso, então, é mais nesse completa, aspecto. Todos os aspectos, entendeu? Toda a parte do corpo. Já na corrida, no projeto da corrida, só foi basicamente mais da parte, região que a gente iria utilizar mais realmente, que seria a parte da perna, do quadril, da lombar, foi mais aquecimento para isso do que geralmente eu tenho costume de fazer outras coisas variadas, entendeu? Por isso, puxou, para mim isso foi bastante puxado, porque foi só uma região. Lá a gente tem diversas coisas que a gente faz, então distribuída a dor, entendeu? A gente não sente um lugar só. A corrida acaba exigindo mais mesmo da perna, mas a sua capacidade, né, inclusive como ex-fumante, você deve ter percebido isso, né? Às vezes falta um pouco de fôlego, quando a gente não? pensa no sistema muscular, né, a gente usa realmente mais o membro inferior, né? Tanto é que os membros inferiores são os principais acometidos por lesão no esporte. Impactados, então, talvez, quando o preparador físico dela priorizou o membro inferior, foi pensando nisso, que realmente é a musculatura que está em contato ali com o chão e que está fazendo realmente o movimento do corpo para frente, que é o movimento da corrida. Mas a gente na corrida também usa, obviamente, o corpo inteiro. Membro superior para estabilizar o tronco e precisa de um condicionamento geral também para poder fazer a atividade. Simone, você queria falar alguma coisa? Não, eu estou complementando, que a gente usa muito a respiração. Muito a respiração e a gente tem que aprender a respirar também. Não é só aprender a colocar uma perna na frente da outra, não é, Eugênio? A gente tem que aprender a respirar também. Porque eu acho que, para mim, pelo menos, é a pior coisa. É você conseguir cadenciar a respiração, né? E logo você fica... E se alguém quer conversar, então, aí é a morte, né? É o fim, porque não tem como conversar enquanto você está correndo, né? Esse erro é comum, Quanto mais intenso for o treino, mais difícil para conversar. Mas isso tem relação também se a dose estiver um pouquinho acima do normal, que aí realmente você vai entrar naquela respiração muito ofegante. Então, assim, se o treino for intenso demais, a chance de conversar é muito menor. Então, assim, quanto mais intensa a atividade, maior é a sua solicitação cardiovascular e respiratória. Então, por isso que você fica com aquela respiração ofegante e tal. Então, tem relação com isso. Agora, hoje, as academias, né, em especial, também estão com os preços mais populares. A academia, até pouco tempo, era proibitivo, né, para a maioria da população. Então, assim, muita gente, me parece, que começa por ali, né, pela esteira da academia. É recomendado que seja assim e dali até chegar num lugar, num espaço aberto, né, ao ar livre,
O que demanda, o que decorre de uma coisa para outra? Assim, na verdade, as academias elas já têm um professor que pode orientar a prática da atividade. Então, assim, a gente acha que sim, é recomendado sim, correr na esteira, não tem problema nenhum. Só que, normalmente, quando você pensa em participar de alguma prova na rua, é importante que você também pratique a corrida de rua, porque o controle do treinamento na rua é diferente do controle na esteira. Na esteira, a gente está acostumado a pensar em quilômetros por hora. A pessoa vai lá e bota o quilômetro por hora e a esteira faz o trabalho. Quando você vai para a rua, você controla o ritmo por quilômetro, que é um pouquinho diferente. E quem faz esse controle é você. Se você não está adaptado e acostumado a fazer esse controle de ritmo por quilômetro... Aquele visorzinho digital não está na sua frente, né? No máximo um relógio. A gente tem um relógio que ajuda muito hoje em dia com GPS, mas a pessoa que tem que fazer o controle, não é a máquina que vai fazer o controle para ela. Então, assim, você ter experiência de ir para a rua e praticar a corrida de rua é muito importante. Mas para a saúde, a corrida na esteira, perfeito, está muito bom. Tamires, você já fez alguma corrida de rua dessas, assim, com meta, tem que chegar até os 5 quilômetros? Não, algum certo tipo de meta, assim, não. Mas a gente tem um espaço lá que a gente tem essa disponibilidade de correr, fazer algum trajeto, assim, para já agregar nosso treinamento físico. Que é o quê? Um tiro curto, assim? Ou quantos metros, você sabe? Na pista que vocês têm lá? Basicamente, não passa, assim, de 5 quilômetros, não. Tá. Não é mais que isso, 5 quilômetros é bom e eu queria saber de você. Você já fez a sua primeira maratona, né? Já. Gente, só lembrando, são 42 quilômetros. Isso. 42 quilômetros correndo, né? 195 metros. E 195 metros. São muitos mais importantes que depois de 42. Parece mentira, mas depois dos 42, mais Lízia, 195. Eu vim com a minha camiseta que eu corria maratona, porque tem gente que eu acho que ainda não sabe que eu corro, porque tem 5 anos só. Então eu falei, gente, eu preciso vir para as pessoas acreditarem que eu... Ela é quase um troféu para você, quase é um isso? troféu, assim como todas as medalhas que eu tenho em casa. Eu fiz 7 meias até então e uma maratona. A gente tem algumas fotos aí para mostrar você correndo e para Pode mostrar. comprovar mais uma vez, né? Eu gosto disso, eu gosto de comprovar. Olha eu aí, ó. Correndo Isso ali, aí é olha. a corrida de trilha que eu fiz na cidade de Secretário. Terra, né? Eu corri em Berlim, a meia maratona de Berlim. Bacana. Em abril. Não é para qualquer um, A minha hein? medalha que eu Correr amo. em Berlim não é pra de qualquer um. 42. 42 quilômetros. Eu e essa corri aí aqui a no maratona Rio. do Rio. Maratona do Rio. Isso. E correndo mesmo, né? Correndo não foi assim, mesmo. tipo, faz aí a foto agora. Não, por isso que é importante ter um treino. E como é que você... Porque faz só 5 anos que você 5 corre. anos, é. A sua primeira corrida foram quantos quilômetros? Provavelmente deve ter sido de 1, que foi uma vitória tão grande quanto a minha maratona. Entendeu? Minha primeira maratona. Então, uma coisa importante que ela falou é que ela fez várias meias maratonas antes de encarar uma maratona. Então, você fazer uma progressão de quilometragem antes de fazer uma prova tão grande quanto uma maratona, que demanda, né, um estresse físico muito grande e também um estresse mental, porque, teoricamente, você abre mão de muitas coisas que você faz no seu dia a dia para treinar para uma maratona. Então, assim, você acaba mudando um pouco toda a sua rotina social para fazer um treinamento tão grande. Então, assim, é muito importante que você já tenha vivência no esporte, pratique provas de 5 quilômetros, depois vá para provas maiores de 10 quilômetros, depois meia maratona, até você poder chegar a uma maratona e poder realmente ter preparo, ter uma base, tanto mental quanto física, para poder participar de uma prova que é muito desgastante, como uma maratona. A Tamires já é atleta, né? Já é uma competidora, mas aí eu queria saber um pouco assim dos bastidores, né? Em casa, quando você fala, não, eu tô me preparando, não posso comer essa sobremesa aí hoje, ou esse tipo de coisa. A família vem junto, os amigos vêm juntos? Sim, em casa é super tranquilo. Minha mãe super agrega, assim. Ela tem costume já de fazer bastante legumes, assim, já é diariamente isso. Sobremesa eu já não ligo muito, porque eu já não sou muito fã, assim, de sobremesa. O problema é quando eu estou na casa da minha sogra. Minha sogra faz tudo quanto é tipo de comida, então fica meio difícil. E ela lá. é boa cozinheira? É, boa cozinheira. Vamos dizer, cozinheira de mão cheia, né, que Sim. dizem. E lá a gente, tipo assim, exagera um pouquinho, bota o pé assim na jaca, mas volta
a dieta, assim, que Depois tem que a fazer. disciplina. É Isso. difícil manter a disciplina, A Simone? gente corre para comer, Tamires. Vamos falar a verdade. A gente corre para poder comer. Pode comer tudo, menina. E aí é sem culpa, né? Eu tô brincando, tá? Aí é sem culpa, né? Sem culpa, pô. Bom, Eugênio, eu queria saber de você também se existe um perfil, né, desse atleta amador, dessa pessoa que quer começar, porque às vezes, assim, você vê que está fazendo muito bem para alguém, mas pode não ser a sua, né? Pode não ser aquilo que você estava falando antes do início. Ah, isso não é para mim. Quando é que a pessoa descobre isso é para mim? A gente brinca que às vezes o bichinho da corrida pica o corredor e ele começa a praticar aquela atividade e realmente ele não quer parar mais. Mas assim, hoje em dia a gente tem visto assim, que a corrida ela pode ser realmente feita por diversos perfis, só que quando a pessoa começa a fazer aquilo de maneira regular, a tendência é ir gostando cada vez mais da prática. Então a gente brinca, né? Picou, o bichinho da corrida picou aquele aluno e tal. Mas a verdade é essa, você começa a sentir melhora tanto no seu dia a dia de condicionamento, fica mais bem-humorado. Então assim, você começa a ter outras coisas acontecendo na sua vida que começam a te tornar mais assíduos na atividade. Então a gente acha que assim, não tem perfil, o importante é você saber começar e começar com orientação, que é o principal, para você não largar a atividade no meio do caminho. Vocês duas sentem isso, que vocês foram picadas pelo bichinho da corrida? Eu sinto. Eu sinto. Você Basicamente muito, né? Você tá isso. começando tô começando agora. agora, tá agregando, assim, o que ele picou, tá começando, assim, fazer o efeito, assim. A agora. corrida ainda não ocupa lugar no coração, no Não, seu, como uma como modalidade, arte marcial, isso. né? Mas Que, tá começando, óbvio. assim, ganhar um espaço, assim, Legal, já. bacana. Tá ali namorando a corrida ainda, né? isso. Tá começando um tá romance. Conquistando. Eugênio, você é pós-graduado em Ciência da Performance Humana. Eu achei lindo esse nome e isso deve também te capacitar para muitas outras coisas. Em especial, essa avaliação, né, de como as pessoas passam a correr, quem quer correr. Tem aquela história da pisada, né? Que assim, isso é uma coisa meio recente também, né? Um tempo atrás não se falava sobre isso. Hoje você já tem o teste da pisada, se é supinada, se é pronada, se é para o lado, se é para onde que é. Enfim, é necessário que a pessoa saiba disso? Isso assim é uma condição para ela começar a correr ou isso não é tão importante assim? Na verdade, não é uma condição obrigatória para ela começar a correr. Na verdade, a maioria dos corredores, eles têm a pisada ou pronada ou a pisada neutra, né? Que o movimento é parecido, só que o movimento é um pouco menor do que a pisada pronada. É aquela pisadinha que você faz o movimento para dentro quando você está na resposta à carga. Então, ela mexe um pouquinho para dentro. Já a pisada supinada, você não faz essa resposta à carga para dentro, você faz de maneira diferente. Peraí, para a gente entender e todo mundo ficar na mesma página. É quando você usa o sapato e você sente que desgasta mais no meio? Tem a ver com isso? Não necessariamente, porque normalmente, assim, a gente chama de um movimento triplanar quando você pisa. Então, assim, é como se fosse uma coisa 3D. Você entra numa posição diferente e quando você está com todo o seu peso aplicado num ponto só, caracteriza o que é a pisada. E normalmente nesse ponto, ou a pisada vai estar para dentro ou para fora. E às vezes o corredor, mesmo desgastando o tênis do lado de fora, que é quando ele entra com o pé, ele pode vir a ter uma pisada pronada. Tá, mas isso não necessariamente vai... não é um fator determinante. Não é um fator determinante para o corredor. Porque normalmente 70% dos corredores eles têm pisada pronada, mas isso não quer dizer que isso é um fator de risco aumentado ou algo parecido. Ou se a sua for supinada, não quer dizer que você não possa correr. Não necessariamente. Qual o problema... que é a sua, você sabe? A minha é neutra. Neutra? É neutra. Que bom, também tem então a pisada neutra. Facilita? Meio, assim, no meio, não tem... ela não é tanto para dentro nem tanto para fora. O problema das pisadas normalmente é quando você tem um movimento exagerado demais, que é a hiperpronação ou coisas parecidas. Se você... a lesão é multifatorial, né? Quando você junta uma série de fatores e talvez uma hiperpronação, isso sim pode aumentar o risco de você se machucar, mas não vai ser o fator determinante, não. Porque a corrida, ela deve sofrer também com os modismos, né? Não só a própria corrida em si, mas esse tipo de coisa, porque o café já virou vilão, o açúcar virou vilão, o ovo, né? Então, a corrida também tem isso, né? Quer dizer, se você pisa de um jeito ou de outro, se aquilo vai determinar com que você continue correndo ou não, mas principalmente que você pode desenvolver uma lesão. Você já teve alguma, Simone? Já tive várias. Quando? É normal ter lesão, então, Eugênio? Então, assim, se você pegar
Já te devolvo a palavra, deixa ele só explicar pra gente. Se você pegar um estudo mais recente, ele vai mostrar que 50% dos corredores eles já se machucaram ou ainda vão se machucar. Isso é uma taxa bem elevada. E se você ainda for pegar esse grupo que já se machucou ou ainda você vai se machucar, se você traçar uma linha cronológica, a cada 6 meses de treinamento esse corredor vai ter uma lesão. Então, por isso que a gente sempre fala, tem que ter orientação, porque um dos principais fatores de risco para lesão é o erro de treinamento. Se você não tem um controle adequado de treinamento, você aumenta de maneira exagerada o risco dessa pessoa se machucar. Pode voltar a responder a pergunta? Eu vou dar o exemplo das lesões agora. Quando eu corria sozinha e eu não tinha treinador, eu me lesionava muito, porque eu corria todos os dias. E é uma atividade de alta intensidade, a gente não pode correr todos os dias, embora a gente tenha a picada da corrida no sangue, não pode, não tem como. Então eu tive, como é o nome? Aqui, síndrome de banda iliotibial. Eu já tive fascite plantar e síndrome. Fascite plantar é aquela dor no calcanhar. E a síndrome de banda é aqui do lado do pode joelho. Desenvolver no calcanhar, lá embaixo, ou pode doer na face mesmo, que é no arco plantar. Que é uma inflamação e você não pode correr. Você tem que primeiro tratar. Isso. E assim, com o quê? Fisioterapia? Normalmente as lesões na corrida elas não são graves se você tiver um controle imediato ali. Começou a sentir alguma dor, falou para o treinador. Ele ou vai reduzir a intensidade ou o volume de treinamento e normalmente você não deixa agravar. Obviamente, se aquilo ali se persistir por mais de uma semana e a gente perceber que é uma coisa mais séria, aí a gente tem que encaminhar ela para um médico para ter um diagnóstico, para a gente ter uma noção do que realmente está acontecendo. Então, agora a gente está falando de um mundo ideal, né? Onde você tem um treinador, onde você tenha dinheiro para pagar um médico, onde você possa fazer inclusive uma fisioterapia, né? Nos casos em que a pessoa não vai ter condições financeiras de ter todo esse suporte, o que vocês recomendam? Bom, primeiro eu recomendo, se estiver doendo, parar de, teoricamente, correr por um tempinho. O ideal é você, para a pessoa que não tem orientação, não fazer atividade todo dia. Se você corre todos os dias, você aumenta demais a chance de se machucar. Então, isso aí já é uma dica. Correr um dia, no outro ou você caminha, ou você faz uma bicicleta, ou faz qualquer outra atividade que não te demande tanto naquele local específico que você está sentindo dor. Obviamente que a pessoa tem que perceber se ela está ficando com dor, se aquele treino está gerando algum problema nela, porque ela vai ter que, de alguma maneira, tentar resolver isso para evitar sair da atividade, né? Não quero mais fazer isso porque isso não está sendo legal para mim, está me machucando em vez de me trazer um benefício. Se está machucando, às vezes é porque está fazendo errado, né? Tamires, já deu tempo de ter alguma lesão? 2 meses aí de corrida? Lesão, assim, não. Só treino, assim, diferenciado mesmo, que é da parte da perna, assim, mas nada de lesão ainda não. Espero que não tenha. Deixa eu pedir para o Jairo aqui, me dá um tempo só que está faltando, que eu acho que a gente está nos nossos minutos finais. Eu queria só ter uma ideia de quanto tempo a gente está faltando. Passa muito rápido. Muito rápido. E como é que vocês aconselham em relação à alimentação, né? Porque isso você também vê, tem muita gente hoje que já não fala mais arroz, feijão, fala proteína ou fala carboidrato, esse tipo de coisa, vai renomeando a comida, né? Eugênio, você deve ouvir muito esse tipo de coisa, né? Na verdade, muitas pessoas procuram a assessoria, procuram a gente exatamente para perder peso, né? Então, a alimentação ele é o fator preponderante para quem quer perder peso. Eu não sou nutricionista, então assim, a nossa equipe tem um nutricionista, a gente encaminha para o nutricionista para ele fazer a prescrição adequada da alimentação, mas assim, a gente acha que a atividade física, principalmente a corrida, que tem um gasto energético muito grande, ela é o fator coadjuvante chave ali no processo de emagrecimento, porque normalmente as pessoas que fazem só o controle de peso pela alimentação, elas não conseguem ter o resultado quando você coloca a alimentação somada à atividade física. As duas se complementam, né? Infelizmente, nosso tempo realmente acabou. Muito obrigada e sucesso para vocês aí em tudo que forem fazer. Obrigado. Obrigada. Bom, se quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org. Até uma próxima.